Vai. Então, vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai começar com a potenciação. Vai ser uma revisão de potenciação e radiciação. E essa revisão vai ajudar vocês a responder a atividade avaliativa que a prof vai disponibilizar logo depois da nossa aula, tá? Aproveitem a revisão e já respondam a nossa atividade avaliativa assim que terminar as aulas agora da manhã, que está tudo fresquinho na cabeça, e aí vocês conseguem lembrar, né, do que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. Então, potenciação com números naturais. Então, potenciação são fatores, são números que formam uma multiplicação. Então, por exemplo, aqui nós temos o exemplo do 4 vezes 4 vezes 4. Isso é uma multiplicação de fatores iguais. Então, o 4 se chama fator, certo? E a potenciação é a multiplicação de fatores iguais, independente da quantidade de fatores. Então, aqui nós temos 4 vezes 4, 16, e 16 vezes 4, 64. Então, nós temos que multiplicar simultaneamente, uma multiplicação atrás da outra, certo? Ou seja, 4 vezes 4, 16, e 16 vezes 4, 64. O sinal do x da multiplicação é substituído apenas por um ponto. Agora, na potenciação, não vai mais ser usado x para colocar como vezes, certo? Vai ser usado um pontinho, como esse exemplo aqui, ó, do ladinho, tá? Então, no lugar do x, nós usamos um ponto. Vamos para o primeiro exemplo. Para se preparar para os jogos escolares, Rogério precisa melhorar seu condicionamento físico. Por isso, pediu ajuda a Isaac, seu professor de educação física. Este lhe recomendou um programa de condicionamento físico que é iniciado com uma caminhada durante 5 semanas, na pista do campo de futebol, próximo à casa do Rogério. De modo que o número de voltas deve dobrar a cada semana. Quantas voltas Rogério dará na quinta semana? Então, aqui é um probleminha para nós identificarmos a potenciação. Por que é importante, certo? Então, na primeira semana, o Rogério deu 2 voltas. Mas cada semana ele tinha que dobrar as voltas que ele dava, né? Então, dobrar é 2. Então, a primeira semana era 2. Na segunda semana, ele tinha que correr 2 voltas 2 vezes. Na terceira semana, ele tinha que correr 2 voltas, repetindo 3 vezes. Na quarta semana, ele tinha que correr 2 voltas, repetindo 4 vezes. E na quinta semana, quantas voltas ele precisaria repetir? Na quinta semana, ele repetiria 5 vezes 2 voltas. Então, pelo cálculo, seria 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 2 vezes 2, 16. Vezes 2, 32. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. E aqui, sim, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16 e vezes 2, 32. Então, na quinta semana, o Rogério teria que dar 32 voltas, certo? Então, esse formato aqui de exemplo que a professora trouxe é um exemplo de potenciação, que são fatores iguais. Um único número se repete a quantidade de vezes que o meu expoente pedir. Então, cada multiplicação está baseada em um único número, ou seja, tem como a base apenas um número. Por exemplo, o que é base? Base é aquele número grandão que se repete várias vezes. Vou repetir de novo. Base é o número que se repete várias vezes. É um número grande, certo? Aqui nesse exemplo, nós temos como base o número 4. E depois nós temos como base o número 2.
Por que ele é a base? Porque ele se repete várias vezes, e é ele que nós vamos multiplicar. Cada multiplicação nos expõe uma certa quantidade de fatores. Lembram que isso aqui se chamam fatores? Então, o que é exposto? A quantidade de vezes que ele é repetido. Então, vai se chamar expoente a quantidade de vezes que eu vou repetir esse número, certo? Então, base é o número que se repete várias vezes. Expoente é a quantidade de vezes que ele se repete. Por exemplo, lembram que eu tinha o 4 multiplicado 3 vezes? Então, a base dele vai ser 3, e a quantidade que ele foi exposto, que ele foi repetido, vai ser o número 3. Então, aqui eu posso falar que é 4 elevado ao cubo, certo? Quando é o número 3 como expoente, vai ser ao cubo. Quando é o número 2, vai ser ao quadrado. Sempre vai ser assim. Quando eu tiver um expoente elevado com o número 3, vai ser ao cubo. E quando for o número 2, vai ser ao quadrado. Aqui do outro lado eu tenho um outro exemplo de uma potenciação. A minha base qual que vai ser aqui? Se é o 2 que se repete, então a minha base vai ser 2. Quantas vezes o meu 2 está se repetindo? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o meu expoente vai ser o 5. Então, vai ser 2 elevado na quinta potência. Então, eu quero que vocês gravem isso, que base é o número que se repete várias vezes. E expoente é a quantidade de vezes que ele vai ser repetido. Então, aqui, ó, essa multiplicação de fatores iguais é uma operação matemática que recebe o nome de potenciação. O símbolo que representa essa multiplicação é denominado potência. Então, ó, isso aqui, a potenciação, é a multiplicação de fatores iguais, ó. O 5 é o fator igual a outro fator aqui, 5. Eles vão se multiplicar. Quantas vezes me aparece o 5? Me aparece 2 vezes. Então, vai ser 5 elevado ao quadrado. Por que é elevado? Porque a quantidade de vezes que o meu número se repete está lá em cima. Por isso, é elevado ao quadrado, elevado à segunda potência. Então, 5 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5, porque ele está se repetindo 2 vezes. E 5 vezes 5 é igual a 25. Então, o número grandão sempre vai ser a base e o pequenininho vai ser o expoente, certo? Na leitura de potências, quando eu falo segunda e terceira potência, não está correto, mas vocês vão ouvir, vai ser mais frequente vocês ouvirem ao cubo e ao quadrado. Isso eu estou frisando que quando aparece o 2 como expoente, vai ser elevado ao quadrado, ou à segunda potência. Segunda potência não também não está errado, tá? 2 elevado à terceira potência é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Também não está errado se você falar 2 elevado à terceira potência. Mas a frequência que se ouve esses termos é ao quadrado quando é 2 e ao cubo quando é 3. E quando é acima de 3 é normal. Por exemplo, ó, 10 elevado à quarta potência. 7 elevado à décima potência, tá? Então, é só o 2 e o 3, os expoentes 2 e 3, que tem essa regra. Só um pouquinho. A prof deixou o celular para despertar. Então, vamos lá, as regras das potenciações. Eu vou passar bem rápido essa regra, porque ainda a gente tem as raízes, certo? Então, quais são as 4 regras que vocês têm que seguirem? Toda potência de base 1 é igual a 1. O que é a base? Base é o número grandão.
Então, sempre que a potência tiver a base 1, o número grandão for 1, o resultado vai ser 1, certo? Porque eu posso multiplicar o 1 10 vezes. Vai dar 1. Porque, ó, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Então, ó, aqui eu repeti o 1 5 vezes. E o meu resultado deu o 1. Então, sempre que a base for número 1, o resultado vai ser 1. Na outra regra, só um pouquinho, gente, a prof foi ver se eu estava online com vocês ainda, porque minha internet às vezes cai. Então, a outra regra é o quê? Toda potência de expoente 1 é igual à base. Então, quando o meu númerozinho pequenininho, que é o meu expoente, for igual a 1, eu repito a base. O que é a base? A base é o número grande. Por quê? Então, vendo que 2 elevado na 1 quer dizer que o 2 está sendo multiplicado uma vez. Então, o resultado só pode ser 2. O 3 está sendo multiplicado uma vez, então o resultado é 3. O 5 está sendo multiplicado uma vez, então o resultado é 5. Então, toda potência que tem o expoente elevado a 1, o resultado é a própria base. Toda potência de expoente 0 vale 1. Como que eu vou multiplicar 0 vezes o número 2? Como que eu vou multiplicar 0 vezes o número 1? Não tem como, né? Então, quando o meu expoente, que é a quantidade de vezes que eu repito o número, for 0, o resultado vai ser 1, independente do número que acontecer. Pode ser o 50, como aqui no exemplo, o resultado vai ser 1. Pode ser 2000, o resultado vai ser 1, certo? E aqui, toda potência de base igual a zero e expoente diferente de zero, então o que é a base? Número grandão. O que é expoente? Número pequenininho. Então, quando a minha base for zero e o meu expoente for diferente de zero, qualquer outro número, o resultado vai ser zero. Então, sempre que eu tiver a minha base zero, o número grandão zero, o meu resultado é zero. Essas regras foram feitas para simplificar o modo que a gente da resolução da potenciação, né? Porque assim, você tendo essas regrinhas, você coloca direto o resultado e não precisa estar desenvolvendo cálculo. Por exemplo, eu tenho zero, aqui ó, no último exemplo aqui ó, zero elevado na quinta potência. Eu não preciso desenvolver o cálculo zero vezes zero vezes zero vezes zero. É só eu colocar o zero, porque eu sei que dentro da regra, toda base que for zero, o resultado for igual a zero. Que toda base aqui, ó, na primeira regrinha, for 1, o meu resultado vai ser 1, certo? Então, aqui nós terminamos aqui a gente terminou a nossa revisão de raiz. Agora, eu vou revisar com vocês. Agora eu vou revisar com vocês a parte da raiz quadrada. Vocês estão me ouvindo? Sim, Gi. Sim. Tá, obrigada. Estão visualizando agora o outro slide? Aqui todo mundo sim. Beleza. Então vamos lá. Já que nós falamos da potenciação, potenciação e raiz quadrada, uma é o inverso da outra. A operação de potência é o inverso de raiz. Mas o que é raiz? Então, nós pensamos, né? Algumas pessoas pensam, mas raiz é uma planta, é a parte de uma planta. Não, mas na matemática não. Não podemos pensar que a raiz quadrada seria o quê? Uma raiz de uma árvore quadrada. Não, né? Então, o que é uma raiz quadrada? Raiz quadrada são quadrados perfeitos. Mas, professor, o que é esses quadrados perfeitos? Quadrados perfeitos, eles aparecem
Ah, a prof falou, é a raiz quadrada. Então, quadrados perfeitos é raiz. Por quê? Porque em todas as tabuadas existem números que se multiplicam, que são os fatores iguais que a professora comentou lá na potenciação. Por que é raiz quadrada? Porque o índice dessa raiz é o número 2. Ó, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Esses são os termos de uma raiz, certo? Então, eu tenho o número 2, por isso se chama raiz quadrada, porque esse 2 que vem aqui em cima, ele se chama índice, mas nem sempre ele aparece. Às vezes ele mostra assim, em algumas literaturas mostra dessa maneira. Então, nem sempre o número 2 vai aparecer aqui em cima. Se ele aparecer ou não, essa raiz é quadrada, certo? Por que a raiz quadrada de 9 é 3? Porque o quadrado perfeito 3 vezes 3 é 9. Qual que é o quadrado perfeito da tabuada do 4? É 16. Por quê? Porque lá na tabuada do 4 eu tenho dois números que se repetem, que é o 4 vezes 4. Lá na tabuada do 7, qual que é o meu quadrado perfeito? É o 49. Porque 7 vezes 7 é 49. Por isso que eu digo que quadrados perfeitos existem em todas as tabuadas, um quadrado perfeito. Então, eu vou perguntar para vocês, por que a raiz quadrada de 9 é 3? Porque 3 vezes 3 é 9. Aqui nós temos o nome de cada termo da nossa raiz. Então, o 2 se chama índice. Algumas literaturas não aparece, mas é o número 2. O 9 se chama radicando. Esse número que vai aqui dentro sempre vai se chamar radicando. Esse símbolo da raiz se chama radical. E o resultado vai se chamar raiz. Então, eu preciso pensar da seguinte maneira. Qual o número que eu multiplico 2 vezes? Por que 2, prof? Porque o nosso índice é 2. Então, esse número, que nós não sabemos qual é, tem que se multiplicar 2 vezes para o resultado dar 9. Então, para nós acharmos a raiz quadrada do número, nós temos que pensar da seguinte forma. Eu preciso achar um número que multiplique 2 vezes ele mesmo para dar 9. E que número é esse? É 3, certo? Então, 3 vezes 3, 9. Por isso que a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Aqui eu tenho outros exemplos. Por que a raiz quadrada de 4 é 2? Porque o quadrado perfeito 2 vezes 2 é igual a 4. Então, raízes quadradas são quadrados perfeitos, certo? Então, todas as tabuadas existem raízes. Todas elas, infinitamente. A tabuada do 15, a tabuada do 100, a tabuada do 30. Por que a raiz quadrada de 900 é 30? Porque 30 vezes 30 é 900. Entenderam agora? Então, todas as raízes quadradas são quadrados perfeitos. E por que elas são quadrados perfeitos? Porque são números que se multiplicam 2 vezes iguais, os mesmos números. Ó, aqui eu tenho uma sequência para mostrar para vocês. Raiz quadrada de 4 é 2, porque na tabuada do 2, 2 vezes 2 é 4. Raiz quadrada do 9 é 3, porque na tabuada do 3, 3 vezes 3 é 9. Raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. E lá na tabuada do 4, existe uma multiplicação de fatores iguais, que é o 4 vezes 4. O 4 se multiplicando 2 vezes. Por isso que raiz quadrada é o inverso de potenciação, certo? Estão me ouvindo, galera? Sim, Gi, tranquilo. Tá. Então, o que vocês têm que saber? Vocês têm que saber que os quadrados perfeitos
São multiplicações de fatores iguais, que é o que a gente acabou de ver em potenciação. Por potência e raiz são operações inversas, certo? Então, todas as tabuadas existem quadrados perfeitos. Esses quadrados perfeitos se chamam raízes quadradas. E essas raízes nós devemos procurar o resultado dela pensando que eu preciso achar um número que se multiplique duas vezes. Por que é duas vezes? Porque esse índice, lembram que a prof falou do índice? Ó, esse númerozinho que vai aqui em cima é 2. Por isso que é raiz quadrada, por causa do número 2. Por isso que quando eu tenho o número aqui, ó, o expoente 2, é 2 elevado ao quadrado. Lembra que a prof falou também? Então, a potência e a raiz, elas andam juntas, tá? Então, ela se chama raiz quadrada porque o nosso índice é o número 2. E por ser número 2, eu vou multiplicar o número sempre duas vezes. Mas tem que ser o mesmo número para ser um quadrado perfeito. Por isso que é 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5, 6 vezes 6. Então, vendo que aqui eu estou seguindo a sequência da tabuada, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui afirma que o que eu disse, que todas as tabuadas existe um quadrado perfeito e que esse quadrado perfeito é uma raiz quadrada. Então, eu estou afirmando e confirmando que se você achar em todas, se você procurar em todas as tabuadas, você vai ter uma raiz quadrada. E essa raiz quadrada é o quadrado perfeito, porque é uma multiplicação de fatores iguais. Fator é a nossa base, certo? Então, a raiz quadrada é isso aqui, certo? Depois, vocês vão fazer depois vocês vão fazer a atividade avaliativa, certo? No momento que vocês estiverem fazendo atividade avaliativa, vocês podem chamar a professora e podem tirar as dúvidas, tá? Não é porque é uma atividade avaliativa que eu não tenho que ajudar vocês. Eu ajudo sim, certo? Então, se surgir dúvidas no momento da atividade avaliativa, podem me chamar. Procurem fazer, gente, num lugar que esteja silencioso, que estejam só vocês, que esteja com a televisão desligada, que você esteja com o teu celular ali e o teu caderno do lado, porque aproveitem a oportunidade que vocês podem consultar o material de vocês, certo? Então, a nossa aula de hoje era essa revisão de potência e raiz. A gravação ficou dividida em duas partes, porque a internet da prof caiu, tá? Mas vai ser mandado lá no grupo as duas gravações, a de potências e a de raiz. E se surgir dúvidas, vocês podem me chamar, tá? Um beijo para todos, se cuidem, fiquem em casa e não esqueçam de mandar as atividades, tá? Mandem as atividades com a data da semana que a prof mandou. Se for atividade do dia 10, escreve lá embaixo, atividades da semana do dia 10. Se for as atividades dessa semana, que eu vou mandar daqui a pouco no grupo, então você coloca semana do dia 24/8, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.